Boa noite, amigos da Rádio Cidade. Estamos aqui mais uma vez com a sua companhia, com o programa Filosofia para a Vida. A filosofia, aplicada ao cotidiano, ao nosso dia a dia. E hoje temos uma grande alegria de recebermos ele, que é filósofo e também estudante de teologia, especialista no pensamento do Byung-Chul Han, um filósofo da Coreia do Sul, não é isso? Murilo, seja bem-vindo, uma alegria a tua presença aqui conosco. Muito obrigado, Padre Gil, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo o programa Filosofia para a Vida. Uma alegria poder estar aqui, poder estar contribuindo também com este programa e também para poder estar conversando sobre esse tema que é tão importante, também é um tema muito relevante para mim. Foi parte do meu TCC, fiz meu TCC em Byung-Chul Han. Então, a Sociedade do Cansaço, esse tema está presente no meu trabalho também. Então, é uma alegria poder estar aqui participando desse programa também, falar um pouco sobre ele aqui. Que legal, Murilo, a alegria é toda nossa. E você está certo, esse tema da Sociedade do Cansaço é muito relevante hoje para o século XXI e para o nosso tempo, onde todo mundo está meio que exausto, não é verdade? Meio que cansado. E fala um pouco para a gente, então, sobre esse autor e sobre a hipótese, então, que ele sustenta. Bom, Byung-Chul Han, ele é coreano, da Coreia do Sul. Ele nasceu em 1969. Ele, a princípio, ele não quis estudar filosofia, Ele descobriu filosofia depois. Conta-se na biografia dele que ele, primeiramente, quis estudar metalurgia na Universidade da Coreia. Até ele iniciou esse curso. Mas depois ele viu que realmente não era a área dele isso. E aí, para poder estudar filosofia, que era a área que ele se interessava, ele teve até que mentir para os pais dele. Que ia estudar outra coisa fora, mas ele queria estudar filosofia, mas primeiro literatura alemã. Então, o primeiro interesse dele de ir para a Alemanha, onde ele fez toda a sua carreira intelectual lá, e até hoje ele também mora na Alemanha, toda naquela região, ele foi estudar literatura alemã na universidade lá na Alemanha. Porém, logo quando ele começou, ele viu que aquilo não era aquilo que ele esperava. Ele falava que era muito difícil estudar literatura alemã, porque livros muito densos, e precisaria ler muito. Principalmente numa língua que não é a dele, totalmente diferente da língua dele. Então ele migrou para a filosofia. E até ele diz que ele poderia ler livros com muito mais calma para poder entender melhor. Então ele foi e migrou para a filosofia. E lá ele fez todo esse caminho, até onde ele fez o seu mestrado, seu doutorado, onde defendeu sua tese sobre Martin Heidegger, em 1994, sendo a primeira pessoa que não é de origem alemã, mas defendeu uma tese em alemão na Universidade de Freiburg, muito tradicional da Alemanha, uma tese em alemão. E o compensador alemão. Compensador alemão, e obteve nota máxima. Olha só. Então, e ele, a partir disso, ele começou a escrever, então, os seus livros, começou a desenvolver seu pensamento. E hoje ele trabalha como professor da Universidade de Artes de Berlim. Então ele trabalha toda a área da filosofia, de artes, toda a questão também nesse sentido, toda a questão de comunicação também, toda essa parte é dele da Universidade de Berlim. Então ele tem sido um professor muito bem conceituado, e a partir do seu pensamento, que é muito atual. Ele ainda está vivo, ele ainda é vivo e ainda continua produzindo. E sobre a questão da Sociedade do Cansaço, quando nós pegamos o pensamento de Byung-Chul Han, nós vemos que esse é o tema central do pensamento dele. A Sociedade do Cansaço é o livro onde mais se proliferou, onde mais obteve alcance, por conta da sua temática, também por se tratar de algo muito atual e muito abrangente. Então, a Sociedade do Cansaço ela vem como essa crítica de Byung-Chul Han, quando ele fala sobre a questão da nossa sociedade. Então, diante de toda essa crítica que ele faz, ele traz a Sociedade do Cansaço como esse grande problema, essa problemática atual da nossa sociedade hoje. Então, para Byung-Chul Han, a nossa sociedade, ela literalmente está cansada, está esgotada, por conta de diversos fatores. Então, ele critica muito a questão das redes sociais, ele critica muito também a questão da autoexposição, da cobrança da sociedade, em todos os sentidos do ser humano. Uma sociedade muito competitiva. Muito competitiva, e também que trata o ser humano como objeto. Uma objetificação do ser humano também, que é o que faz a Sociedade do Cansaço acontecer. Então ele vai ligando
com diversos temas da sociedade também, né? Então, poderia dizer que a sociedade do cansaço seria esse primeiro foco dele, da onde vão surgindo as outras temáticas que ele trabalha também. Mas a problemática que ele traz, o que ele coloca é sobre isso, sobre esse esgotamento da sociedade, que diante desse processo histórico que nós vivemos, também de globalização, da questão das redes, a quantidade de informação que nós temos hoje, tecnologia muito avançada, a ciência também, né? Os avanços da ciência, algo também, inteligência artificial, que ele trabalha um pouco também, é o que vem trazendo essa questão da sociedade sendo esgotada também. Bem interessante, Murilo. Você falava que no começo ele foi para a Alemanha e sentiu ali uma certa dificuldade, né, até para se aprofundar nos estudos que ele fazia. Isso me fez se lembrar de Ortega y Gasset, né, que também é um autor espanhol, que também vai para a Alemanha e que sente também essa dificuldade, sobretudo com a língua alemã. E ele, nos seus escritos, dizia que se sentia quase que uma criancinha, tentando aprender uma língua que era muito diversa da sua língua materna, da sua língua mãe, né? Murilo, para o Byung-Chul Han, valores como a humildade, a simplicidade, a resiliência, eles encontram espaço hoje ainda na sociedade? Encontram, sim. É interessante quando nós lemos o Byung-Chul Han e também suas outras obras, não só esta obra propriamente, mas nas suas obras ele faz vários ensaios, né? Então, o estilo que ele escreve são como ensaios. Ele vai colocando as problemáticas, ele vai fazendo ali testes, né? E vai apontando o que ele propõe diante disso. Então nós podemos ver que no primeiro momento, meio como ele se fizesse uma fenomenologia da sociedade. Então ele vai ali investigando e indo a fundo as questões sociais que envolvem toda essa problemática. Mas sempre Han, ele vai colocar uma questão, uma proposta, algo que nós podemos trabalhar para que a sociedade mude um pouco, não piore como já está, né? Então para ele a sociedade já está numa questão já muito complicada, né? Coisas que não teriam mais volta, mas ele propõe coisas. E esses valores, resiliência, outros valores que ele coloca também, que você citou, é como essas propostas para nós voltarmos um pouco na própria história da sociedade também, nos valores que a sociedade sempre teve e que estão se perdendo, mas esses valores que você colocou de resiliência, também teve outros valores também, que ele propõe para que nós pudéssemos voltar um pouco a ter esses valores, para como se a sociedade pudesse parar um pouco, né? Pudesse dar uma pausa nisso tudo e não ficar tão esgotada como ela tem ficado. Ah, entendi, Murilo. E você falou a sociedade do cansaço, né? Da exaustão que se tem hoje, sobretudo aí com essa presença alucinante nas redes sociais de grande parte da sociedade. E é difícil de não pensar na depressão aliada a tudo isso. Ele trata também sobre essa questão da depressão, né, do ser humano que perde aí o sentido pela vida e que está esgotado também por conta disso. Ele trata, sim, dessa questão. E ele fala que na nossa sociedade hoje nós estamos com uma questão diferente da questão um pouco anterior, né? Ele diz que anteriormente nós tínhamos mais uma questão biológica, de doenças biológicas, né? Que até hoje tem, mas a ciência ela vem tratando com vacinas, remédios para se tratar. Porém, ele coloca que hoje nós temos o problema das doenças neurais, que diante da sociedade do cansaço, nós temos um aumento muito grande dessas doenças, que afetam o psicológico. A depressão é uma delas, que ele coloca, mas também ele trabalha muito a questão do burnout. Que diante da tanta exploração que se faz com o ser humano, tantas cobranças que se tem nessa sociedade, que nós temos que ser produtivos, nós temos que trabalhar até não poder mais, nós temos que cada vez mais ser mais produtivos, temos que produzir, gerar resultados para a sociedade, senão nós não somos ninguém. Temos que nos mostrar o que nós fazemos. Também essa divulgação de nós mesmos que ele coloca tem trazido essa questão do burnout também. E a depressão também, porque atualmente o ser humano ele necessita de aceitação. Ele precisa ser aceito na sociedade. E nós temos muitos padrões na sociedade hoje em dia que se alguém não for aceito é excluído.
Então, o exemplo que eu dei, o ser humano precisa produzir, precisa estar ali na ativa, precisa ser criativo, precisa de muitas competências. Quando não se tem, é excluído, é deixado de lado. Então a depressão também vem para ele por conta disso, dessa autoexploração, dessa autoexposição, e quando não se encaixa nesse padrão social, que é tão exigente, muitas vezes um padrão, um ideal que não se pode chegar ao impossível, acontece a depressão. Que a pessoa não consegue se ver nessa sociedade, é descartado, é deixado de lado pela própria sociedade. A pessoa acaba não tendo um lugar para estar. Exatamente. Com conforto, né? Um lugar psicológico. Isso, e é necessário produzir, é necessário a pessoa gerar resultados nessa sociedade de hoje, que aí acaba gerando também essa exaustão mental também. A pessoa acaba se tornando uma máquina. Isso. Né? Achando que é de ferro, mas ela é de carne. Não se tendo tempo para descansar, não tendo tempo para estar com a família. Do lazer não se tem mais. Não é como se nesses períodos de descanso a pessoa não estivesse produzindo. E aí acaba gerando essa Ninguém exaustão. hoje fica mais offline, né? Todo mundo online, Todo né? mundo Todo online. mundo ligado. Sim. E aí não tem quem aguente. Murilo, você é graduado em filosofia. Sim. Então você é um filósofo. E eu queria saber agora, até para quem nos acompanha, por que esse tema te chamou a atenção? Né? A sociedade do cansaço. A filosofia tem tantos pensadores, né? Justo um pensador da Coreia do Sul, Sim. né? Te atraiu. Como isso aconteceu? Bom, quando começou o processo de pensar em um tema, né, para nós fazermos o nosso TCC, nosso trabalho de conclusão de curso, eu sempre quis, primeiramente, o autor atual. Até porque eu gostaria de trabalhar com alguém que tivesse um pensamento da nossa atualidade. Sempre a questão da atualidade, sempre a questão dos nossos problemas atuais sempre me chamou muita atenção, até na própria filosofia. Né? Quando nós chegamos na filosofia contemporânea, foi algo que já me trouxe um pouco mais de prazer mesmo de estar estudando, porque eu sempre fui chamado mais atenção por essa questão mais contemporânea, mais atual, e diante de todas as problemáticas que nós vivemos hoje. Então, refletir sobre o que nós vivemos hoje, para mim, sempre foi muito importante. Refletir os nossos problemas hoje. Não que os problemas do passado não sejam importantes, mas quando nós refletimos hoje, o que nós temos hoje, que nós podemos mudar o nosso hoje, a nossa própria realidade atual, sempre foi algo de reflexão para mim. Então, eu tive contato com o Byung-Chul Han quando nós tivemos uma semana de filosofia na faculdade, também da teologia, onde várias editoras vão lá vender livros. E foi no ano de 2022, meu primeiro ano de filosofia. E aí, quando eu estava lá vendo os livros, a pessoa que estava vendendo, ele me ofereceu, ele falou assim, olha, tem esse autor, ele está escrevendo muito, e é muito interessante esse livro. E eu comprei a Sociedade do Cansaço dele. Mas eu comecei a ler e deixei um pouco de lado. E aí depois, quando eu estava pensando no que escolher e também qual autor escolher, diante de várias tentativas, né, e não tá encontrando algo que realmente me fizesse ter vontade de escrever um trabalho, eu lembrei do Byung-Chul Han. Lembrei e veio como se um encontro com aquilo que eu estava buscando. Então, alguém atual e que reflete as nossas problemáticas atuais, né? E o meu TCC ele foi mais voltado para a questão do belo e da dor na sociedade digital, porque também são problemáticas muito atuais que eu via. E que seria bom estar estudando, estar pesquisando para poder ter mais uma noção, para ter um pouco mais de conhecimento acerca dessas problemáticas. Do o que é o belo hoje, na questão mais da estética, né? Quais são os padrões que a sociedade impõe de belo. E também da dor. Né? O que nos causa dor hoje? O que é doloroso para o homem do século XXI? O que causa essa dor para ele? Então veio como de encontro com o que eu buscava e o que o Byung-Chul Han oferece para o nosso conhecimento. Interessante. Você ali falou uma coisa que me chamou a atenção, que me parece que não foi você que encontrou o Byung-Chul Han, mas foi ele que te encontrou. Exatamente. Naquela banca ali da faculdade, né? Interessante, né? Então ele já queria que você o pesquisasse. Sim, e também de poder estar fazendo um autor que ainda é vivo, para mim foi muito interessante isso, porque não são muitos, né? Então, poder estar fazendo um trabalho alguém que ainda está vivo, para mim foi muito legal isso. Você sabe, uma curiosidade até para nossa audiência, nas grandes universidades europeias não se pode pesquisar um autor vivo, né? Só se pesquisa o autor que já não está mais aqui. Porque pode ser que o autor vivo ele mude de ideia sobre aquilo que ele pensou e o trabalho fica
mas que não é o caso. O Byung-Chul Han não vai mudar de ideia, Sim. ele vai continuar pensando. Você falou sobre o belo, o Murilo, e hoje nós estamos aí no século XXI, né? Tem toda aí uma arte também contemporânea, uma arte abstrata, e aquela ideia de belo clássico, dizem alguns que já não chama assim tanta atenção, né, hoje em dia. E é possível ainda falar de um belo objetivo, até pensando um pouco na pesquisa que você fez. O belo é universal, ou seja, é possível que esse conceito da beleza, do belo, ele seja compartilhado com todos, ou a beleza é subjetiva? É belo aquilo que eu acho que é belo e pronto, acabou. Bom, sobre a questão do belo, o Han ele vai colocar sobre o que o belo ele sempre existiu, né? E ele vai mudando com o tempo. Então, para cada tempo existe algo que é considerado belo. Então, o que nós tínhamos de belo na época medieval não é o mesmo que nós temos de belo hoje. Mas sim, o belo existe, né? O belo, nós podemos dizer que sim, existem coisas belas, né? E é para todo mundo. Porém, a forma como a pessoa ela se identifica com o que é belo, o que ela compreende o que é belo, aí muda por cada um, né? Então tem a questão subjetiva também do que cada um acha que é belo, mas também aquilo que a sociedade coloca como é belo, né? Então nós temos uma problemática também hoje em dia, a questão do belo, pois a partir do século XXI, o belo ele virou algo pornográfico, no sentido de algo exposto, algo que não se tem mais aquela dimensão do mistério. Áurea. Isso, da obra de algo arte. que precisa se descobrir, mas algo que já está exposto. Redes sociais, essa grande divulgação, essa grande exposição do ser humano trouxe com que o belo fosse algo então pornográfico, fosse algo que a exposição foi tanta que não se tem mais esse misterioso, esse véu que cobre o belo, Foi como massificado, né? Massificado. A massificação do belo. E o que a sociedade impõe como belos tem que seguir aquele padrão. Então está ligado a um padrão de beleza, que aí entra para questões estéticas, o corpo, a aparência, tipo de cabelo, tudo é colocado como um padrão pela sociedade que tem que ser seguido. E aquilo que é considerado belo, aquilo que não é belo, aquilo que não segue os padrões, é deixado de lado também. É interessante a questão do mistério do belo, né, do véu que encobre o belo, porque de fato na sociedade contemporânea o belo ele foi industrializado. Sim. Né? Tem o Walter Benjamin que escreveu aquele ensaio importantíssimo, né? A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. Então, antigamente você via a Mona Lisa só no Louvre, em Paris. Mas hoje você vê a Mona Lisa numa propaganda num salão de cabeleireiro. Isso. Lá no Sabará. Então, se popularizou e a obra de arte, ela perde esse mistério, né, que ela tem. E busca ter o valor comercial. Que também é uma crítica que Han faz sobre a questão do belo. Que o belo virou comércio. O belo virou números numa bolsa de valores, né? O belo virou algo que se vende, algo que não mais é contemplado, mas é um produto. É um produto. Não sei se você se lembra dessa obra de arte, né? Se fala obra de arte, é porque uma beleza vem junto vinculada a essa obra de arte. E a obra de arte em questão era uma banana descascada, pregada na parede de um museu. E que, então, essa obra de arte, né, esse belo, custava 32 milhões de dólares. Sim. O que é um absurdo, ao meu ver, é um subjetivismo muito grande. Só que, por incidente, alguém foi naquele museu e comeu aquela banana que estava na parede. Então, comeu 32 milhões de dólares. Você vê, assim, como a crítica que o Byung-Chul Han faz de fato é bem relevante. Isso. Para a gente pensar até mesmo a questão do belo. Porque o belo clássico, se você pensa na Pietà, por exemplo, que está na Basílica São Pedro, é uma beleza eterna, vai ser sempre bela. A pintura do Michelangelo, a Escola de Atenas, é sempre bela. Né? Capela Sistina. Capela Sistina. O Kant ele dizia que a universalidade do belo está na medida em que nós queiramos partilhar aquilo que nós achamos belo. Sim. Então, quando você encontra algo belo, você não quer experimentar essa beleza sozinho.
você Sim. quer compartilhar com outra pessoa também, né? Mas enfim, problema sobre a beleza e sobre o belo. Murilo, voltando aqui para o Byung-Chul Han, e fazendo ali uma ponte com o Evangelho. Sim. Pelo estudo que você fez, né, você acha que a ética, né, cristã, ali o que nós vemos nos evangelhos, seria uma resposta, então, à sociedade do cansaço? Sim. Quando Han ele vai fazer a sua crítica da sociedade, algo muito interessante que ele coloca é que a sociedade, de certa forma, está do jeito que está porque foi se perdendo os valores. Então, nós sabemos, a sociedade ocidental foi constituída a partir da tradição judaico-cristã, né? E aí depois, com o pensamento filosófico, aos poucos nós vamos vendo que isso vai se desfazendo. Vários filósofos, ele cita Nietzsche, né, com a sua grande crítica com a tradição judaico-cristã, e também outros filósofos que também criticam isso. E quando nós pensamos na questão do evangelho, se trata sim de uma resposta, agora ao meu ver, né, porque o evangelho ele traz valores. Então, esses valores que foram se perdendo com o tempo, foram se colocando outros valores. Mas quando nós vemos o evangelho, ele traz valores. Ele tem valores que, por muito tempo, foram que estabeleceram a nossa sociedade, né? E com o passar do tempo isso foi se mudando, mas os valores evangélicos eles trazem sim uma resposta para essa sociedade. Os valores eles trazem sim uma proposta de nós mudarmos isso, né? Que infelizmente se perdeu. E outra coisa muito interessante também é que sempre no Evangelho, sempre Jesus, ele sempre opta pela pessoa humana. E nós vemos que na sociedade hoje a pessoa humana é tratada como nada. E quando o Evangelho ele valoriza a pessoa humana, realmente a pessoa humana tem seu valor no Evangelho. Jesus ele sempre escolheu pelo ser humano, entre a lei humana ele escolheu o ser humano, né? Jesus ele buscava sempre trazer o ser humano, mostrar o valor que o ser humano tinha diante daquela sociedade. Então hoje, quando nós vemos que o ser humano não tem mais valor nenhum na sociedade, por tanta exploração, por tantas questões que tem se perdendo a questão da humanidade, a sociedade hoje não tem nem mais humanidade, muitas vezes. Então, trazer o evangelho com essa proposta nova, com essa proposta que é sempre nova, e essa proposta de colocar o ser humano no centro das coisas, colocar o ser humano, né, de certa forma ali como algo que possui valor, algo que tem um valor que também é divino. É uma resposta para essa sociedade que tem se desfazendo do ser humano. Então eu vejo que o Byung-Chul Han, ele também aqueles valores que você colocou agora há pouco também, nós vemos que no Evangelho nós encontramos esses valores e muitos mais valores, mas que colocam o ser humano no centro. Traz o ser humano como algo valioso. E é uma resposta para a sociedade que não tem mais essa questão, não tem mais essa dimensão do ser humano. Interessante. Então, enquanto a nossa cultura, o nosso tempo, acaba indo por um caminho de uma desumanização do humano, você acha que tanto o pensador que você pesquisou, o Byung-Chul Han, tanto quanto o Evangelho, propõe sempre essa humanização do ser humano, até pensando na dignidade do ser humano. Sim. O ser humano não é uma peça de engrenagem, não é um objeto, ele não pode ser manipulado, mas ele tem o seu valor na sua própria humanidade, né? E aqui no caso, para quem tem fé, por ser filho de Deus, né? Sim. Então, acho que essa identidade mais forte do ser humano, a sua identidade divina, né? E que não pode aí ser desconsiderado. Murilo, eu sei que agora você faz teologia. Sim. Então você fez 3 anos de filosofia, agora teologia. E você poderia falar para o nosso público um pouco a diferença, o que você achou da filosofia, né, como você se encontrou na filosofia e como você se encontra agora na teologia? Bom, eu posso dizer que a filosofia e a teologia, elas uma complementa a outra, né? Então, quando nós fazemos filosofia, muitas vezes nós pensamos que, no nosso caso, né, pensamos que a filosofia talvez não seja de muita importância quando nós chegamos na filosofia, né? Quando nós começamos a estudar temas muito abstratos, né? Temas que não temos muito contato. Mas quando nós chegamos na teologia, nós vemos a importância da filosofia. Então, a filosofia,
eu me encontrei na filosofia a partir do momento em que eu percebi que com a filosofia eu poderia abrir os meus horizontes de pensamento, abrir esse leque, né, de pensamento, abrir um leque de possibilidades para poder refletir sobre tudo. Uma reflexão acerca de várias temáticas, acerca da nossa sociedade atual, por exemplo, né? E também nós vemos que na teologia, a filosofia ela é como uma base de pensamento, porque nós vemos que a filosofia ela traz algumas bases da teologia, tanto de vocabulário, como também bases na questão do próprio pensamento, de lógica de pensamento, que foi muito influenciada através da história. Então eu vejo que a filosofia ela vem como essa base, ela vem como essa sustentação para que nós consigamos entender melhor a teologia. Não cair na teologia de paraquedas, mas já ter esse substrato formado de pensamento e de reflexão para poder melhor aproveitar a teologia. Ah, legal. Então, de fato, ali a filosofia acaba sendo serva Isso. da teologia no bom sentido. Sim. Né? A teologia se serve dela, sobretudo na linguagem, né? No vocabulário da linguagem. E sendo aquela célebre frase, né? A fé e a razão são como duas asas que nos levam ao céu também, que eleva o espírito humano, é verdade, do saudoso Papa João Paulo II. A encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão. Murilo, do Byung-Chul Han eu li O Coração de Heidegger, que é um livro grosso assim, mas pequenininho também, nesse formato. E também a Agonia do Eros, né, que são dois livros maravilhosos, né? Então, de fato, nós deixamos aqui a sugestão de leitura para quem quiser se aprofundar nesse autor tão instigante e que hoje ele é tão estudado, né, na filosofia, na teologia, na psicanálise, na psicologia, por conta das hipóteses que ele coloca, que são bastante interessantes. O nosso programa está terminando, infelizmente, a luz vermelha lá já está acesa. E eu vou fazer uma pergunta para você agora, Murilo, lembrando o nosso querido Padre Kleber. Né, a pergunta que ele sempre fazia para os alunos na banca, em que ele acompanhava. Então eu pergunto, você estudando o Byung-Chul Han, fazendo essa pesquisa nesse autor, uma pesquisa longa, né, de quase um ano, eu diria assim, a exemplo do Padre Kleber, ele sempre diz isso, né? Murilo, o que isso mudou na sua vida? O que você vai levar disso para a sua vida? Bom, antes de responder, também mando um abraço para o Padre Kleber, né, que hoje está na Alemanha. Foi meu professor também, muito bom, convivemos muito bem. Um abraço, Padre Kleber. E, bom, o que mudou na minha vida foi que esse tema, essa temática, aprender melhor sobre o Byung-Chul Han, sobre o seu pensamento, me ajudou também a pensar melhor a sociedade. Então, mudou a minha vida no sentido de que eu pude conseguir pensar melhor onde nós vivemos. Talvez sair um pouco daquela realidade e expandir melhor, né? Ver melhor a realidade. Então, o que mudou na minha vida foi que eu pude ver melhor a realidade e conseguir também pensar melhor a realidade com ele, né? De uma forma mais filosófica, mais reflexiva, mas também analisando toda essa sociedade e conseguindo abrir os horizontes de pensamento. Então, o que mudou na minha vida foi que eu pude, primeiro, né, tudo o que eu escrevi foi pensado primeiro para mim, né? Então, se eu estou escrevendo isso, mas o que isso me traz, né? O que isso me provoca, né? Então, toda a questão, redes sociais, toda essa problemática com as tecnologias que nós temos hoje em dia, também foi tema para que eu pudesse refletir sobre a minha própria vida também. E como eu me relaciono com esses temas, né? Como eu me relaciono com essas problemáticas e pensar, nossa, será que eu estou nessa massa? Será que eu me comporto como a sociedade que ele coloca, né? Então, eu resolvi refletir também, entender melhor o meu lugar, entender melhor para que eu estou aqui, o que eu faço no mundo, né? O meu lugar no mundo. Que legal, muito interessante, né? Porque é o que nós precisamos hoje, né, Murilo? Sim. De jovens como você, né, que possa ver melhor a realidade e pensar a realidade. Então isso é de fundamental importância em um mundo que não estimula muito esse pensamento crítico, né? Essa posição mais reflexiva, sobretudo da juventude. Então aí, né, você acaba sendo também um modelo, um exemplo aí para os jovens de hoje, né? Para que se possa se colocar melhor
numa realidade tão complexa quanto o nosso mundo, tão às vezes complicado para se entender, para se compreender, então é necessário de fato, né, estudar, ler, né, para ver melhor a realidade e compreender melhor a realidade. Murilo, muito obrigado, sua presença hoje nessa noite aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco melhor desse autor da Coreia do Sul, do Byung-Chul Han, né, e a sua hipótese da sociedade do cansaço. Não nos cansou essa entrevista, com certeza, mas nos ajudou bastante a expandir também, né, o nosso raio de pensamento. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Né, nos vemos na semana que vem. Boa noite.